Bom, quero falar aqui também sobre o Zé Ivaldo, o principal chamado aí do vídeo, né? Que tivemos algumas atualizações importantes vindo lá do Gabriel Duarte do Globoesporte.com. Que eu vou deixar aqui, no caso, para vocês, essa matéria, onde o Cruzeiro vê o Zé Ivaldo como uma boa possibilidade de contratação, que seriam duas nesse momento. Como o contrato dele vai até o final do ano, a partir de junho, julho, né, assinar um pré-contrato para ele se mudar de graça do ano que vem, ou quem sabe até mesmo uma compensação financeira para o Atlético liberar ele para o Cruzeiro, seja um acordo para um valor menor e liberar já garantido para o Cruzeiro, assinando esse pré-contrato para janeiro do ano que vem, ou se não, um valor significativo, já liberando ele para agora, no mês de junho, julho, ter esse retorno quando reabre a janela de transferências no dia 2 de julho, tá? Então, seria essa a expectativa do Cruzeiro e eu acho que pode ser uma boa, até porque o Cruzeiro ofereceu, né, de acordo com algumas fontes, 4 milhões de reais para contratar o Tinga. O Atlético Paranaense, se o Zé Ivaldo demonstrar esse interesse de sair, continuar fora dos jogos, né, e tudo mais, eu acho que seria bom para ambas as partes. 4 milhões de reais para um zagueiro que, obviamente, né, teria espaço para ser titular no Atlético, na minha opinião, tem 26 anos de idade e teria essa pequena compensação financeira, e o Cruzeiro, por outro lado, teria um ótimo zagueiro, né, que poderia fazer a dupla de zaga, que foi na Série B do ano passado, entre o Oliveira e o Zé Ivaldo, que eu acho duas excelentes opções. Jogador que nesse ano até jogou com frequência pela equipe do Paraná, foram 17 partidas, 2 gols marcados. A questão é, ele já tem algumas semanas que tem esbarrado nessa questão dessa renovação de contrato, tanto que ficou fora do jogo do Atlético Paranaense na última rodada na Libertadores, né? Ele nem foi relacionado justamente por conta dessa questão, e aí sim, que nós tivemos ideia, né, de acordo com Samuel Venâncio e da Monique Vilela, de que o jogador interessava ao Cruzeiro, que estuda essa possibilidade de um acerto, né, de um pré-contrato para 2024. Então, o atleta que foi muito bem no ano passado pelo Cruzeiro, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências. Muito certo aquele esquema de 3 zagueiros, dando mais liberdade para ele pelo lado direito, deixando o Oliveira mais centralizado e o Eduardo Brock na esquerda, né? Uma temporada incrível e até mesmo ele deixou claro que gostaria de permanecer no Cruzeiro. Só que desde o início essa tratativa não foi fácil, porque o Atlético tinha interesse de aproveitar o jogador, que não é por acaso, tá? Ele foi campeão, por exemplo, da Copa do Brasil, jogando como titular pelo Atlético em 2021. Antes de ser emprestado pelo Cruzeiro, já havia feito 50 jogos com 3 gols e 2 assistências. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você espera do Zé Ivaldo, e eu tenho uma boa expectativa, tá, para ter esse acordo, nem que seja um pré-acordo, ele chegando só pro ano que vem, ou se não uma pequena compensação financeira e o Atlético liberando antes, seja para julho ou, por exemplo, para janeiro de 2024 e mais. E antes disso, tem um recado também aqui da F12, Casa de Apostas Esportivas, que preparou uma ótima cotação do jogo do Cruzeiro contra o América no final de semana, tá? Deixei aqui vários outros jogos no campeonato. O Cruzeiro encerra a rodada domingo 6h30, a vitória do Cruzeiro fora, pagando 3,9 a cada real apostado. Uma ótima cotação, porque qualquer valor mais baixo, né, já tem um resultado bem interessante. Igual eu fiz essa simulação aqui, ó, com 15 reais apostados nessa odd de 3,09, voltando R$ 46,35, né? Então, para você começar a apostar hoje mesmo na F12, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre o Bruno Henrique, aquele mesmo, né, que joga no Flamengo, que já teve uma passagem pelo Cruzeiro na base e que vai ficar livre no seu contrato no ano que vem. No caso, a expectativa é de que isso aconteça, até porque o atleta não tem jogado com frequência e só se muita coisa mudar, o Flamengo vai oferecer um contrato para o jogador. Antes de falar sobre a sua atual fase e tudo mais, que não é boa, quero relembrar que ele já teve o nome muito próximo de ser contratado pelo Cruzeiro lá no início da temporada de 2019. Inclusive, a própria fala do jogador foi o seguinte para o programa no Sport TV, abre aspas: tive contato com o Cruzeiro sim, quando estava para fechar com o Flamengo, e chegou a me balançar, até porque eu sou de Belo Horizonte, mas não foi para frente, e eu fechei com o Flamengo. Eles procuraram outros jogadores, como por exemplo o Pedro Rocha e o Marquinhos Gabriel, que estão lá agora. Disse aí em entrevista ao programa do Bem Amigos no Sport TV, isso no mês de junho, né, de 2019. Então assim, o Bruno Henrique foi procurado pelo Cruzeiro naquela época e já tinha o interesse do jogador em ter essa sua volta. Até vi muita gente falando que ele já falou em entrevistas que gostaria de voltar ao Cruzeiro e tudo mais, porque foi o time que abriu as portas para ele, mas eu não consegui achar essa matéria para trazer aqui com total certeza para vocês. A única foi essa, no programa do Sport TV, lá em 2019, falando, né, que ele esteve bem próximo de fechar com o Cruzeiro, e além disso, que essa proposta balançou ele, por ele ser de Belo Horizonte. Então, no ano que vem, ele livre, não poderia ser uma boa opção? Com certeza, até porque o Bruno Henrique não tem uma idade tão avançada, tem aí
32 anos de idade e pode fazer um papel de ponta muito bom, né? Ponta esquerda, ponta direita, só que tem que tomar cuidado com duas outras coisas, que é em relação à sua condição física, jogador que não tem jogado com frequência desde 2021, por exemplo, nesse ano apenas 3 jogos, foi liberado do departamento médico tem menos de um mês, e no ano passado apenas 23 partidas com 3 gols e 8 assistências. E a última temporada completa dele foi em 2021, onde ele marcou 20 gols e 11 assistências em 48 jogos. E quem sabe até se ele tivesse vindo para o Cruzeiro em 2019, a história não poderia ser diferente, porque naquele ano ele fez 35 gols e 15 assistências em 62 jogos. Então ele participou de 50 gols em 62 partidas pelo Flamengo naquele ano que ganhou a Libertadores com o Jorge Jesus, né? Então esse é o primeiro ponto, ver como que ele está fisicamente para o ano que vem, e se ele não jogar pelo Flamengo, não tiver uma grande sequência, possivelmente o Flamengo não deve renovar esse seu contrato, e se renovar vai ser com um valor bem baixo, né? E até por conta disso, ele livre, tenho certeza que vários times do Brasil vão especulá-lo. Por exemplo, Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, tenho certeza que esses times todos vão atrás do jogador, fora do futebol árabe, né, que já procurou o Bruno Henrique várias outras oportunidades quando ele ainda tinha contrato, né, com o Flamengo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você contrataria o Bruno Henrique pro ano que vem? Acho que poderia ser uma boa opção aí o atacante, que igual eu falei no início do vídeo, ele não jogou profissionalmente pelo Cruzeiro, mas se você olha até os números e estatísticas, em 2012, quando ele estava emprestado ao Uberlândia, ele tinha o passe fixado ao Cruzeiro, tá? Ele passou no Uberlândia, foi bem em 2014 com 5 jogos e 5 gols, depois foi para o Itumbiara de Goiás com 7 gols em 12 jogos e para o Goiás em 2015, naquele ano na Série A e Campeonato Goiano, 57 jogos, 12 gols e 7 assistências, foi muito bem, negociado por mais de 10 milhões, 13 milhões na época ali com o Wolfsburg da Alemanha, onde jogou mais de 20 jogos por lá e depois voltou para o Santos, teve bons momentos em 2017 e no Flamengo então, onde já tem pela equipe carioca quase 70 gols marcados desde quando ele chegou. Bom, quero começar aqui falando sobre o lateral esquerdo Kaique, que teve o seu contrato prorrogado até dezembro de 2025, nesse último sábado, né? Antes do jogo, o Cruzeiro anunciou essa prorrogação do seu vínculo, que eu achei bem interessante para comentar aqui com vocês. Só lembrando que eu estou passando um tempo aqui em Rosário, na Argentina, por isso que eu estou nesse cenário aqui um pouco diferente. Caso você queira acompanhar aí os stories, que eu posto muito mais no meu perfil pessoal, né? Que tá aqui, ó, Gustavo.crz, aqui que é a cidade do News Old Boys e também do Rosário Central, né? Que eu devo ir nos estádios desses dois times aqui da cidade. Então, para você acompanhar, tá lá, ó, segue lá, Gustavo.crz no meu perfil pessoal. Então, quero falar aqui sobre o Kaique, então, já para contextualizar para vocês, o lateral esquerdo que foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, que ocorreu há pouco tempo atrás, né? Começou em fevereiro e acabou só no meio do mês de março. Então não tem nem mais de indo para 3 meses e no caso em junho já vai ter essa convocação. Já teve, né, a convocação, o Kaique selecionado para jogar a Copa do Mundo Sub-20. É como nós chamamos o Mundial Sub-20 dessa categoria pela seleção brasileira. E assim, você deve perguntar, nossa, mas será que o Kaique é o titular? Ele joga com frequência? E sim, tá? No Mundial, por exemplo, sul-americano, ele jogou 5 dos 7 jogos que o Brasil fez no torneio e já consta aí com essa convocação agora para o Mundial Sub-23, que, nossa, muito feliz. Poucos jogadores, se você for olhar na história do time realmente, tiveram passagens pela seleção brasileira sub-20, no Mundial, por exemplo, que é o principal, jogando como titular, sabe? Você vai ver assim, na história vai ter 8, 9, 10 jogadores. E o Kaique entrando na lista aí pelo Cruzeiro, eu acho que foi bem prudente essa renovação, que antes ia até o final de 2024, aumentando na teoria só um ano, mas que protege muito bem o Cruzeiro, e que aumentando possivelmente seu salário, tem uma multa rescisória maior, até mesmo para o futebol brasileiro, né? Porque assim, vai saber quanto que era essa multa rescisória. Eu não sei quanto que era o salário dele, tá? Não é esse o intuito aqui, mas por exemplo, vamos supor que é 20 mil reais. Ok, para um jogador que já tem 15 jogos no profissional, vinha jogando um pouco mais com frequência, não acho que seja muito mais do que isso antes não. Mas essa multa rescisória dele, na teoria, seria de apenas 40 milhões de reais. Apenas, Gustavo? Vai. Porque o Cruzeiro já recebeu a proposta dele de quase 20 milhões de reais. Imagina se ele se destaca no Mundial, aparecem especulações de Liverpool, Barcelona, querendo pagar 70, 80 milhões de reais, sendo que a multa aqui no Brasil tá 40. E aí? Perigoso acontecer, igual foi o caso do Vitor Roque. 20 mil até que tá bom, pensa se fosse 12 mil, então, olha o tanto que seria um valor baixo, vezes 2 mil, né, 24 milhões de reais. Então, acho que o Cruzeiro foi bem prudente nessa de renovar esse seu vínculo, dar uma moral aí pro garoto, que já recebeu propostas, né, da MLS, passando dos 13, 14, 15 milhões de reais, que o Cruzeiro, no caso,
já foi procurado diversas vezes, né? Oficial mesmo, apenas uma proposta dos Estados Unidos de 9 milhões de reais. O Cruzeiro não teve interesse e essas outras especulações, que teria propostas, procura de 15, 20, mas que não foram confirmadas. Porém, se ele fizer um bom Mundial, tenho certeza, tá? Que vai se pintar boas propostas e quem sabe o Cruzeiro já fazer um caixa no meio do ano, apesar de que eu manteria o jogador que tem apenas 20 anos de idade e 6 partidas nessa atual temporada.